anoitecer, igual a um arco-íris sem ter cor, como um jardim sem flor. Passarinho sem poder voar, andando para o ninho encontrar, sem direção. Coração carente de amor, Pai Santo, Marta e Maria estavam preocupadas, Lázaro enfermo e o mestre não chegava. Que horas ele vai chegar? Lázaro morre, acontece um alvoroço, levam ao túmulo, enterram e colocam a pedra. Que horas ele vai chegar? Depois de 4 dias Jesus chega e Marta corre no caminho para o encontrar. Se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Quer ver a glória? Tire a pedra. Ver o milagre? Tire a pedra. Ver o impossível? Tire a pedra. Que eu sou Deus, tire a pedra. O mestre chegou e morto vai ressuscitar. O mestre chegou e o enfermo vai curar. O mestre chegou e quem está chorando Ele vai consolar. O mestre chegou e vidas vai restaurar. O mestre chegou e hoje ele vai gritar: vem para fora, você vai sair andando, tuas forças vai renovar. A palavra foi liberada, ressuscita, ressuscita. Receba vida, receba vida. A palavra foi liberada. Sai andando, sai andando. Grande é o milagre, todos irão ver o teu Deus trabalhando. Tire a pedra, ver o milagre, tire a pedra, ver o impossível, tire a pedra. Que eu sou Deus, tire a pedra. A palavra foi liberada, ressuscita, ressuscita. A palavra foi liberada, receba vida. Aleluias! Louvado e engrandecido seja Deus, a palavra já foi liberada. Louvado e engrandecido seja o Deus de Israel para todo sempre. A paz do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Aleluias! Falamos diretamente dos estúdios da Rádio e TV Pão da Vida, da Rádio
que toca ao seu coração. Aqui, Jesus, em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Aleluias. A você que já se encontra no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome de Jesus. Aleluias. Você também que se encontra já no Facebook nos acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a você que só nos ouve do aplicativo Rádio e TV Pão da Vida, seja bem-vindo a mais um programa Encontros que Marcam. Louvado e engrandecido seja Deus. Espírito de Deus que está neste lugar. No Facebook, Elane Inácio, Marcandra, Aparecida Barbosa, Maria Aparecida Fernandes, Elane Inácio, Lúcia Santos, Elane Inácio, Janaína Fonseca, Franciele Fontoura. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Vai aí compartilhando. Aleluias. Louvado seja Deus. A você do YouTube, Francineide Felício, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paula Kelly, Miriam Gomes, Rafael Rodrigues, Ninha do Carmo, Juliana. Aleluias. Alexandra, Gorete Miranda, Mamãe Miranda, Papai Eugênio, Alexandra Santos, Edivânia Costa, minha amiga Edna e Marcos. Creio que o Senhor vos dará a vitória. Inaura Jaém, Matsilé, Assis, Vanicleide, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Convido vocês nesse exato momento para orar comigo. Amém? Vai cair fogo do céu. Quem tá no controle é o guarda-Deus. Tudo ok. Aleluias. Louvado e engrandecido seja Deus. Convido você para estar conosco orando. A missionária Aparecida Borges, pregadora do Evangelho, já se encontra nos bastidores, aleluias, da casa do pastor, onde se encontra a rádio. E ela logo já estará aqui nos trazendo algo da parte do Senhor. Já peço aí para você que já entrou, já deixa seu like, já curte, já compartilha, espalha que Deus hoje tem uma palavra para você, poderosamente, diretamente do céu, do trono de Deus para você. Amém? Vai aí curtindo, compartilhando, espalha para quem precisa ouvir. Diga, olha, você sabe que tem alguém precisando ouvir algo da parte de Deus? Diz assim, olha, hoje Deus vai falar ao seu coração. Gostaria de orar com vocês. Amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade, Deus querido, de estarmos aqui no programa Encontros que Marcam, na Rádio e TV Pão da Vida. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos pastores, por este ministério, por todo o Ministério Pão da Vida no Brasil e no mundo. Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada ouvinte, porque Tu és o Deus de perto e Tu és o Deus de longe. A você que nos escuta, que está ao alcance deste aplicativo, desta rádio e TV Pão da Vida, seja abençoado no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por sua vida, que tem sido dizimista e ofertante dessa obra, que tem mantido esta obra com tanto amor. Louvado seja Deus. Pai, aqui estamos mais uma tarde para a honra e a glória do Teu nome. Manifeste o Teu poder, a Tua glória. Fala aos nossos corações nesta tarde, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Já estava de olho, missionária Deja Costa. Um cheiro no coração, minha princesa. Francilene Maria, Ana Cleia.
Louvado seja Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja Deus. Já deixa o seu joinha, já compartilha. Deus tem uma palavra para você. Louvado seja Deus. Aleluias. Eu desde já gostaria de fazer menção de uma mensagem para você. Eu gostaria que você meditasse nessa mensagem que trazemos para você com muito amor, com muito carinho. E eu gostaria que você ficasse atento ao que o Senhor tem para falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Aleluias. Você diz, isso é impossível. Deus te diz, tudo é possível. Você diz, já estou cansado. Deus te diz, eu te darei o repouso. Você diz, ninguém me ama de verdade. Deus diz, eu te amo. Você diz, não tenho condições. Deus diz, minha graça é o suficiente. Você diz, não vejo saída. Deus te diz, eu guiarei os teus passos. Você diz, eu não posso fazer. Deus diz, você pode fazer tudo. Você diz, estou angustiado. Deus te diz, eu te livrarei da angústia. Você diz, não vale a pena. Deus diz, tudo vale a pena. Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz, eu te perdoo. Louvado seja Deus. Você diz, não vou conseguir. Deus diz, eu suprirei todas as suas necessidades. Você diz, estou com medo. Deus diz, eu não te dei um espírito de medo. Você diz, estou sempre frustrado e preocupado. Deus te diz, confiai-me todas as suas preocupações. Você diz, eu não tenho talento suficiente. Deus diz, eu te dou sabedoria. Você diz, não tenho fé. Deus diz, eu dei a cada um uma medida de fé. Você diz, eu me sinto só e desamparado. E o Senhor te diz nesta tarde, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluias. Somos gratos a Deus por tudo. Já se encontra conosco a missionária Aparecida Borges, né, pregadora do Evangelho das Nações. Seja bem-vinda, missionária Aparecida Borges. Olha, se o som tá bom. Amém. A paz do Senhor, irmã Clenilda. Amém. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio e TV Pão da Vida. Que essa tarde de sexta-feira seja uma tarde memorável. Aleluia. Uma tarde onde o Senhor verdadeiramente marca encontro conosco nesse lugar. Glória. Quero louvar a Deus pela vida dessa serva de Deus. Amém. Que tem se dedicado a fazer essa obra com amor. Quero louvar a Deus pela vida dos milhares de ouvintes da Rádio e TV Pão da Vida, pelo grande alcance. E quero dizer para vocês, não saia daí, porque Deus tem reservado algo especial para nós essa tarde. Glórias a Deus. Aleluia. Amém.
A senhora trouxe os livros? Tá aqui. Eles já ficam aqui. Moram aqui agora. Glória a Deus. Meus amados, desta feita já dou oportunidade à missionária Aparecida Borges para nos trazer algo sobre o seu livro, nos apresentando o seu trabalho, como já tem feito, tem sido bênção. Quero dizer para a missionária Aparecida Borges que eu tenho os livros, eu ganhei de presente, já com dedicatória e tudo. Amém. Louvo a Deus pelos presentes que ganhei. Ganhei, na verdade, uma casadinha, né? Esse Foi. completo e um outro. E eu dizia assim, vou contar só esse pequeno testemunho para a Fica à senhora. vontade. Eu estava na pia da minha casa, né? Deus fala sempre com a gente nas pias, né? Nos nossos afazeres. E eu estava na cozinha da minha casa e eu disse, Senhor, eu queria muito o livro da missionária Aparecida Borges. Só que no momento eu não estou com dinheiro. E para me comprar e para depois estar me escondendo, eu não quero. E eu dizia, Senhor, já passou o primeiro e eu não pude comprar. Deus, a mulher agora lança o segundo e eu não estou com condições de comprar. E ela já está dizendo que vai se esgotar, que garanta cada um o seu. E eu disse, meu Deus, e agora? E o Senhor não me deu só um livro, mas me deu 4 livros da senhora, né? 2 de cada. E eu dizia, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Que eu ganhei 4 livros, aí o Senhor já me direcionava. Eu pensei em várias pessoas a quem presentear, mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor já nos ordenava a entregar uma determinada pessoa, que é o cantor Marcos Antônio, que ele também faz a programação aqui. Aí eu disse, meu Deus, creio que Marcos Antônio já deve ter recebido. E eu me questionava, Deus, Marcos Antônio já ganhou a passagem para Israel, Marcos Antônio já ganhou todo o dinheiro para fazer as condições para fazer o CD dele. Com certeza ele já ganhou esse livro da missionária Aparecida Borges. E um dia que ele esteve aqui conosco, no primeiro ano do Encontros que Marcam, e eu disse, Marcos Antônio, você comprou os livros da missionária Aparecida Borges ou ganhou? Ele disse, não. Ah, pois você já ganhou, porque eu desejei e Deus não me deu só um, Deus me deu 2 e Deus mandou que eu lhe entregasse. E eu glorifico a Deus, o primeiro testemunho. Amém. Fique à vontade para estar apresentando o vosso trabalho. Amém, amém. Amadas, deixe-me falar uma coisa. Eu creio que eu já falei isso em uma outra oportunidade aqui, mas cada programa tem o seu público, né? E pode ser que alguém que está agora nos acompanhando não tenha ouvido a primeira vez. Deus me fez uma promessa no ano de 2016 para 2017, num evento que eu fui na cidade de Parnamirim, e o Senhor falou comigo que iria colocar alguns projetos na minha vida em stand-by e iria me levar pelo caminho da escrita. Deus usou a dirigente do ciclo de oração daquele trabalho e disse, irmã Aparecida, eu lhe vejo numa tarde de autógrafos. E quando ela falou aquilo, eu me lembrei que sempre que eu escrevia algum artigo para o blog do ciclo de oração, e se você quiser saber como é esse ciclo de oração aqui de Mossoró, que eu coordeno, você pode entrar no Google, botar Mulheres que Oram ao Senhor, tudo junto. Ele vai ser um dos primeiros blogs. Mulheres que Oram ao Senhor. É o primeiro blog, aí tem Blogspot. Você clica lá e você vai ver as fotos das mulheres. E para quem não sabe, eu tenho uma equipe de mais de 500 mulheres que trabalham comigo nesse trabalho. Não só eu que faço, é muitas mulheres que Deus levantou. E aí eu disse para ela, interessante, quando eu escrevo algum artigo para o blog do ciclo de oração, a irmã que mantém o blog, que cuida do blog, que eu não me envolvo com essa parte, tem pessoas que fazem isso. Ela disse que sempre as pessoas falam que gostam dos artigos. E um dia ela perguntou a mim se eu não tinha pretensão de escrever um livro. Eu falei para ela, mulher, eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. E aí, comentei isso com aquela irmã. E ela falou assim, pois é, mas Deus vai deixar alguns projetos na sua vida em stand-by. E Deus vai lhe levar pelo caminho da escrita. Irmãs, e não demorou muito. E eu recebi uma ligação em janeiro de 2018. Eu recebi uma ligação da editora Autor da Fé, né? Dizendo que tinham assistido uma pregação minha e que era do interesse da editora colocar algumas das minhas ministrações
em livro e eu escolhesse se seria esse o primeiro ou qual que eu queria como primeiro. E que eles tinham todo o interesse. E eu disse, mas eu não tenho tempo para digitar esse livro. Eu não tenho tempo de parar na frente do computador. É muita coisa que eu tenho que agilizar. Porque, para quem não sabe, eu agora estou muito aqui pela Rádio TV Pão da Vida, porque nós estamos em pandemia, né? As viagens foram suspensas. E aí eu estou dando a minha contribuição para o reino, ajudando aqui também na Rádio TV Pão da Vida, né? Mas com certeza se eu estivesse viajando, a minha presença aqui seria bem mais reduzida, vamos dizer assim. Muito bem. Então, quando eu falei para eles, eu não tenho tempo de digitar. Eles disseram, não, a senhora já tem um livro, só que o livro está falado e eu tenho uma equipe que vai digitar palavra por palavra do que a senhora falou. A senhora tem um livro, só que ele está falado e a senhora não vai digitar uma letra. E a gente digita tudo, a equipe manda para o seu e-mail, a senhora olha, a senhora acrescenta parágrafos ou tira parágrafos. E interessante, quem porventura tiver dificuldade para a leitura, nós também temos o DVD, Leia Vencendo a Tristeza. Tem também o DVD, viu? Bem, a pregação. Então, o DVD é para aquelas pessoas mais preguiçosas. Porém, eu recomendo mais o livro, por quê? Porque o Vencendo a Tristeza, depois que ele foi digitado, né? Teve alguns parágrafos que Deus foi abrindo a minha mente. Depois que eu vi ele se transformando em livro, então teve algumas coisas que na pregação eu não falo, mas falo no livro. Entendeu? Mas falo no livro. Mas quem gostar da pregação e que... eu queria ter o livro e a pregação, tem também a pregação em DVD. Certo? E aí, isso foi no mês de janeiro. Em julho, ele já estava sendo lançado. Foi lançado em julho. Ele está de aniversário esse mês, né? Exatamente. Ele fez 2 anos agora, esse mês de julho. Ele está fazendo 2 anos. Vai fazer agora acho que dia 17, mais ou menos. E aí, com 40 dias de lançado, para mim foi uma surpresa enorme, porque eu não era escritora, né? Não tinha ainda... Com 40 dias de lançado, eu tinha pedido 1000 cópias. Com 40 dias de lançado, ele já tinha vendido 700. Glória a Deus. Então, eu tive que entrar em contato com a editora, né? Ele já está na 3ª edição, já vamos entrar para a 4ª edição, né? E eu já pedi dele de 2.000 livros, né? Então, esse livro, ele traz a história de Leia, já que estamos no Encontros que Marcam, né? Vamos dizer que Deus entrou na vida de Leia e o encontro de Leia com Deus, de Deus com Leia, foi um encontro marcante. Porque na vida que Jesus entra, ela não permanece mais da mesma forma. Leia tinha tudo para ter passado como a mulher mais amargurada da Bíblia. Mas Deus fez essa mulher triunfar de uma forma gloriosa. Então, muitas pessoas da área médica, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, já leram esse livro e me deram bons relatos dele, para a glória de Deus. E o segundo, ele ainda nem foi lançado aqui em Mossoró, seria lançado dia 1º de maio, que é Intercessão, um clamor necessário. Para quem é amante da oração, para quem é amante da palavra, é um livro recheado de muita referência bíblica, é um livro que leva você a ver algumas coisas que estão na Bíblia, mas que você lia, não entendia, não sabia. Ele é um livro altamente autodidata. Glória a Deus. E é um livro muito rico no que tange aos exemplos de oração. O que foi a oração para a igreja primitiva, o que foi a oração para os patriarcas, o que foi a oração para os reformadores, o que é a oração para a igreja contemporânea, né? Então, esses 2 livros, qualquer um deles é apenas R$30, os 2 dá R$60. Como é que eu faço, irmã Aparecida, se eu quiser adquirir? Bem simples, irmãs. Bem simples. Ontem mesmo foi o dia do meu esposo postar no correio. Geralmente a gente posta toda quarta, porque aqui em Mossoró só está funcionando o correio do centro. Por causa da pandemia, né? O correio lá do Alto Samanel fechou. Só está funcionando o correio do centro. Então, a gente posta uma vez por semana, porque também tem que evitar estar saindo de casa, né, por todo motivo. Então, ontem foram postados. Geralmente a gente posta na quarta, mas a gente deixou para postar na quinta, porque tinha uns pagamentos para ser confirmados na quarta de manhã, e eu saio muito cedo de casa, não daria tempo de confirmar antes, né? Então, a gente deixou para mandar tudo. Foram todos já ontem postados no correio. Já teve semana, irmã Clenilma, né? Clenilda, irmã Clenilda. Já teve semana da gente postar mais de 100. Glórias a Deus. Para você ter ideia, rapidinho, nós já estamos passando já
dos 650. Vendidos só através da Rádio e TV Pão da Vida, né? Glórias a Deus. Então, bem simples. Como é que eu faço? Você vai entrar no WhatsApp. Tem pessoas que estão ligando, irmãs. Esse telefone... A irmã Adriana Karina já está aqui. Já está colocando aí, olha. 999 84 DDD 99907 8526. Você não ligue, porque o telefone ele não está programado para ligação, ele está programado para a mensagem. É uma conta comercial, esse celular ele fica de lado do computador só para atender a demanda de livros. Então, se você ligar, com certeza ninguém vai estar lá para te atender, porque ele é exatamente para isso. Somente, mas você, na hora que manda uma mensagem, já tem uma mensagem automática que vai dizendo que é da equipe da missionária Aparecida Borges, que é uma mensagem já programada, que o WhatsApp, quando ele é comercial, você tem esse recurso, né, de você programar as mensagens e ele já manda para você tudo direitinho. Você vai receber um áudio meu falando sobre a compra do livro. E se você quiser também, nós temos DVDs. E deixe-me dizer uma coisa, nós temos DVDs não só de Israel. Tem DVDs de pregações por congresso que eu passei. Tem um DVD que eu ia até trazer ele essa tarde, mas esqueci. É Raabe, uma mulher de aliança. Tremendo. Glória a Deus. Tremendo, viu? Então, se você comprar o livro, você comprando o DVD, sai mais em conta para você. Por quê? Porque o DVD, se ele for acompanhar o livro, ele só sai por R$10. Mas se for só o DVD, ele não pode ficar só por R$10, porque a gente paga as custas de correios. E sendo com os livros, já sai mais em conta. Sai melhor vocês adquirirem logo o kit completo e mais pregações. Isso. Então, qualquer DVD, junto com os 2 livros, se você quiser 2 DVDs, você vai pagar somente R$80. Os 2 livros e os 2 DVDs. Então, você entra lá e diz, eu quero só... Irmã Aparecida, mas eu só quero um livro. Pode. Se quiser só um livro com só um DVD, pode também. Tá bom? Aqui quem diz é o comprador, tá certo? Mas a gente tá falando assim, por exemplo, 2 DVDs desse, você em comprar só os DVDs, ele sai a R$30, porque tem as custas do Correios. Sai a R$30, os 2 DVDs, certo? Porque você vê fininho desse jeito aqui, mas olha, o correio tá cobrando quase R$6 para botar isso aqui. Sai melhor comprar. E eu mando registrado. Por quê? Porque se você não recebeu, eu tenho retorno. Quando eu comecei a colocar pelos correios, eu não mandava registrado e eu tive muitos livros que nunca me retornaram e eu tive que mandar para as pessoas. E registrado ele volta para mim, certo? Então, se você quiser só os 2 DVDs, é R$30 por causa das custas. Mas se você quiser ele com os livros, aí ele já sai por R$20 os 2. Diminui R$10 para você, tá bom? Então, é esse o nosso recadinho. Chegou uma oferta para a senhora, Adriana Karina Atenta. É a irmã Marilene dos Santos, Doral da Flórida, Estados Unidos. Missionária Aparecida Borges. Minha pequena contribuição para a sua obra com as crianças. Amém. Muito obrigada, irmã Marilene. Eu ontem mesmo estava recebendo, deixa eu ver aqui se eu localizo aqui. Eu creio que eu vou localizar. Irmã Clenilda, a necessidade é muito grande. Eu falava aqui ontem, no nosso programa, antes de ontem, que a gente não tem ideia do quanto é a necessidade lá fora. Mas deixa-me dizer uma coisa a vocês. Aqui são algumas das pessoas do projeto que eu cuido. E a Cleonida vai mostrar aí bem pertinho da tela para vocês verem. Mostra aí, irmã Cleonida. Olha aqui, lá na África, quando a gente não tem, né, quando eles lá não têm o que comer, olha o que é que eles comem lá. Mãe, isso aí são ratazanas. As crianças pegam ratazanas e levam para casa, porque não tem o que comer. E esse projeto, eu abracei esse projeto. Ele chegou no meu celular, um dia eu estava lá em casa, eu já estava com algumas missionárias eu ajudando. E quando essa missionária chegou para me pedir ajuda, eu disse, como foi que você acertou com o meu celular? Aí ela disse, eu não sei, eu mandei mensagem. Ela mandou uma mensagem pedindo ajuda, dizendo que trabalhava com crianças na África. É uma mulher, graças a Deus, que tem uma bonita obra. E eu fiquei sem saber como é que ela estava. Agora, isso aí é quando eles não têm, quando a ajuda não chega, viu, irmãos? Porque eu só não posso, claro, é um projeto de... Hoje eu tenho mais de 4.000 crianças que dependem da minha ajuda. E são mensalmente ajudadas, certo?
Mas aí, graças a Deus, isso é quando as coisas, principalmente agora, na pandemia, que tá difícil até para mandar dinheiro para lá, né? Mas a gente tá mandando, mas demora a chegar. Quando digo que tá difícil é porque demora mais a chegar. Mas quando a gente consegue chegar com mais brevidade, aí a coisa muda. Aí vocês já vão ver aqui os pratinhos de comida. Olha, mostra aí. Então, a gente não pode tirar a fome toda da África, mas a gente dá a nossa contribuição. Então, cada livro meu, cada DVD que você compra, você está me ajudando a ajudar esse povo, certo? Então, essa é a realidade desse projeto. Fora esse projeto, eu tenho outro também que eu adotei, que já fazem 12 anos, um projeto que eu adotei também no Pará com crianças. Lá as crianças vão de manhã, irmã Clenilda. Eu aprendo. Eu falo tanto o nome dela lá em casa e agora eu tô errando aqui. Acho que eu tô emocionada. Nervosa tô eu, porque eu tô tensa igual um picolé. Então, irmã Clenilda, para mim tá confortável. Eu dizia lá em casa exatamente isso, né? Que esse telefone dessa missionária que chegou... Olha, tem uma missionária que eu comecei a adotá-la com 12 anos, faz 12 anos que eu adotei, que eu comecei com ela e ela começou um dia, ela botou assim, no meu celular: tenho 30 crianças, para mim eu me sinto como se tivesse que matar um leão todo dia. Aquela palavra entrou no meu coração. E eu comecei a ajudar na missão, sabe como? Fazendo uma prova com Deus para o Senhor me dar vitória com uma enfermidade que eu estava na época. Eu tomava um remédio caríssimo e eu queria que Jesus me curasse, que se Jesus me curasse, o dinheiro do remédio eu começava a dar na missão. Olha como a gente é. Mas quando foi um dia, eu entrei na farmácia para comprar o remédio e eu disse: Senhor, se tu me curar no coração, esse dinheiro eu não preciso mais deixar aqui na farmácia, eu dou para a missão. Aí Deus disse: não é assim. Olha como Deus confronta a gente. Não é assim. Primeiro tu começa a dar para a missão. Primeiro tu se esquece que eu gosto das primícias. Primeiro tu investe na missão e depois aguarda que eu trabalho. E assim eu fiz, comecei a tirar, se não me falha a memória, foi 20 ou foi 30 reais que eu comecei a minha primeira oferta para a missão. Para essa missão de fora, né? Porque aqui em Mossoró, nos cultos, eu já ofertava. E aí, quando eu pensei que não, Jesus tinha me curado. Glória a Deus. Tinha me curado e hoje eu dou muito mais do que o valor daquele remédio, muito mais, né? Hoje eu tenho uma receita, né? Que para minha estrutura, vamos dizer assim, para minha estrutura financeira é uma receita alta. Mas como eu ministro, eu viajo muito fora, então eu recebo oferta dos pastores que me ofertam quando eu vou ministrar. E aí tudo isso ajuda para que eu possa ajudá-los. E quando entrou nessa pandemia, eu fiquei preocupada porque eu tinha recebido 2.000 livros de intercessão chegando na minha porta no pleno mês de março. E tudo fechado e viagens todas bloqueadas, né? Mas o Deus da provisão, o Jeová Jirê, ele entrou em cena e não, pelo contrário, irmãos, nessa pandemia, aumentou a necessidade dos missionários e eu aumentei o envio. No lugar de eu preocupada, achando que eu ia ter dificuldade de enviar, eu fiz foi aumentar o envio. Amém. Amém? Pois é esse o nosso relato, Macleone. Missionária Aparecida Borges, quando eu era, né, da Assembleia de Deus de Missão, já vai fazer 4 anos que eu sou Pão da Vida, para a glória de Deus. Sempre tínhamos cultos de missão, como tem até hoje. E eu sempre plantei a minha semente e esses dias eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não gosto de faltar os cultos da minha igreja para ir, mesmo eu tendo sido de lá, e depois da pandemia principalmente. E eu sempre dizia: Senhor, eu sempre gostei de dar minha semente, ou pouco ou muito, nem que fosse R$1, mas o Senhor sabia que era a minha oferta, a oferta da viúva que eu queria depositar para ajudar a obra missionária. E ontem o Senhor falava ao meu coração que essa oferta, já que a Pão da Vida no momento está impedida. Está impedida. O Senhor me direcionava a dar minha pequena semente para a senhora ajudar nas missões com essas crianças. Amém. Claro, se a irmã aceitar, porque assim, Amém. É através do livro, né? Mas como eu já ganhei os livros, o Senhor me direciona a dar
Amém. A minha pequena contribuição, a minha semente para ajudar essas crianças. Amém. Porque Amém. eu sempre amei, olha, eu adoeci, eu ficava inquieta no mês que eu não podia depositar na oferta missionária, nem que fosse 10 centavos, porque eu dizia, Deus, o Senhor sabe, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu te trago de coração. Amém. E eu gostaria de fazer todo mês, posso estar deixando aqui com a irmã Sara, a senhora sempre está aqui com o pastor, a nossa contribuição para ajudar nessa obra. Amém. Fique à vontade, irmã Clanilda. Deixa eu dizer uma coisa, que quando você estava falando, Deus me fez lembrar. Por que é que eu abracei essa obra de crianças? Eu sempre tive uma facilidade muito grande, assim, eu não sou aquela pessoa muito com criança, eu não sou. Eu sou esse meu jeitão mesmo, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelas crianças. Eu estou me tornando mais, vamos dizer assim, mais brincalhona com criança agora por causa dos netos. Porque neto bota você para fazer, né? Neto bota você para fazer o que você nunca imaginou. Eu tenho um neto, tenho 4, na verdade. Mas tenho um deles, né, que é mais chegado lá em casa, anda mais lá em casa, que é o Samuel, filho da Cássia. Esses dias eu estava tão perturbada que ele gosta muito do meu celular. Quando eu estiver falando demais, fala, viu, Clanilda? E aí ele pega o meu celular, só que ele pegou o celular lá dos livros, das encomendas. Tem um celular só para essas encomendas dos livros que eu não deixo ninguém tocar. Mas como o dele, que lá em casa ele tem o dele descarregou, ele ficou aperreado, eu dei dos livros. Só que eu achei que ele tinha apagado o WhatsApp. Gente do céu, eu fiquei tão aperreada. Mas graças a Deus o bichinho não tinha apagado. E primeiro eu disse que ele tinha apagado. Depois eu liguei para ele, filho, Samuel, perdoa a vovó. Ele foi e disse, tá certo, vovó. Não precisa pedir perdão, não. Eu disse, desculpa, vovó, perdoa a vovó. Não, vovó, eu sei que você tá ficando velhinha. Ah, meu Deus. Eu não sei se eu ficava alegre com ele dizer que perdoava. Eu perdoo, vovó, que eu te amo. Então, assim, eu vejo muita pureza em criança. Eu invisto em projeto de criança porque você, quando investe numa criança, você está investindo numa vida toda. E é o futuro, né? É o futuro que está ali sendo criado, sendo nutrido. Então, esse projeto lá do Pará, que eu abracei quando eles não tinham prédio, eu abracei quando eles não tinham sede própria, eu abracei quando eles não tinham nada. Hoje lá é bonito, tem sede própria, tá entendendo? As crianças vão para lá tomar café da manhã, tem aula, almoça, tem momento de recreação, tem cursos de música, e elas voltam no final da tarde para casa já alimentadas, ou seja, passaram o dia ali se alimentando, sem contar que é uma grande estratégia e uma grande possibilidade de alcançar famílias por meio dessas crianças, né? Meu esposo, quando dirigia a congregação, nós tivemos uma congregação chamada Urique Grafe, aqui em Mossoró, e quando eu cheguei lá, eu fiquei aperreada, porque lá tinha 20 e poucos crentes, era um deserto naquela praça ali do Urique Grafe, a Assembleia de Deus ali, e eu dizia, Jesus, como é que a gente vai alcançar vidas aqui? O povo era todo mundo dentro de casa, eu até brincava com meu esposo, eu dizia, meu filho, eu acho que aqui eles têm um heliporto, ele vem de helicóptero e desce, que a gente não via nem ninguém na rua. E aí, eu me lembro que a estratégia que Deus deu, Deus levantou uma irmã da congregação, e nós nos demos as mãos com aquela irmã, e foi exatamente as crianças. Houve dia de eu chegar na congregação, tá lotada de pai e de mãe que vinham para assistir os filhos, para cultuar, ver os filhos cantando no conjunto. Não eram crentes, mas lotavam a igreja, os pais e as mães descrentes para ver. Então, é uma estratégia que eu sei que dá certo, porque eu vivi isso no campo, né? No campo que eu falo, na igreja, trabalhando com meu esposo. Então, eu quero agradecer a nossa irmã que fez a oferta. Quero dizer que aquilo que para você parece ser pequeno, para eles lá faz toda a diferença, né? E eu fico muito feliz, irmãs, quando chega a época de Dia das Crianças, Natal, né? Quando chega uma época, assim, de enfermidade deles, tudo eu sou comunicada, tudo. Elas botam no meu celular, as missionárias, esse mês fulano tá doente, ciclano tá doente, nós estamos precisando de tanto para poder fazer assim, assim. Então, a gente fica assim, às vezes eu tô em casa quando de repente chega uma necessidade. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que de repente alguém chega e diz assim, olha, eu estou mandando tanto para as crianças. Amém. E veja só, irmã Clanilda, eu comecei a divulgar aqui através da Rádio TV Pão da Vida. Tem gente da Assembleia de Deus que não sabia que eu trabalhava com 12 anos ajudando missionários.
Porque, assim, eu nunca gostei de divulgar. E agora, por que a senhora está divulgando, irmã Aparecida? Porque meus livros servem para isso também, né? E para que as pessoas entendam que quando eu falo do livro, não é porque eu estou querendo simplesmente ganhar dinheiro vendendo livro. É porque por trás desses livros existe uma obra, né, social que a gente apoia. Amém? Que tem sido alcançada. Amém. Amém. Uma pergunta e a senhora já está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Temos aí até 4h10, a senhora tem bastante tempo. É verdade. Vencendo a tristeza, há uma possibilidade de ter uma segunda edição entrando aí, uma segunda edição de Vencendo a Tristeza, não assim, copiando ele mais, mas uma segunda opção de história relatada da Bíblia com Vencendo a Tristeza, porque eu já estou finalizando ele e percebo a fé, né, de Leia sempre ao rebater, né? Você ficar chega, Jesus, o nervosismo ficar perto da mulher. Fica à vontade. Tipo assim, você tem concorrência com a sua própria irmã. Então eu vejo a dificuldade e a fé e os nomes a qual cada um dos filhos ela colocava diante de cada situação que ela estava vivenciando. E eu pensava lá em casa esses dias, meu Deus, será que esse livro tem um repasse aí para uma segunda série do Vencendo a Tristeza? Interessante é que quando eu terminei, eu estava terminando, né? Como eu falei, ele foi acrescentado alguns parágrafos além da pregação. E eu não tinha ainda a compreensão da beleza que foi a vida de Leia. E eu vim ter essa real compreensão, não foi quando eu preparei o esboço para ministrar, não foi quando eu preguei, foi quando o livro já estava no forno, como a gente chama, para sair da editora, que eu me sentei diante do computador e eu comecei a ler ele todinho. Ler. Porque um livro desse, gente, vocês compraram um livro desse por R$30, vocês não têm ideia o quanto isso é barato. Porque só para o Correios, veja só, eu não ganho R$30 nesse livro. Só o Correios, ele cobra quase R$7 por um livro desse, para poder mandar registrado, né? Então aí ele fica em torno de, para mim, ele fica em torno de 23 e um quebrado, que é 6 e pouco que o Correio cobra. Muito bem. Então, um livro que ele vai sair, tirando as despesas do Correio, por R$23 e um quebrado. Vamos botar 24. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso é barato para vocês. Vou dizer por quê. Eu não conto as noites que eu passei acordado com esses livros. Para você ter uma ideia, agora mesmo, para poder sair o Intercessão, que eu queria que ele saísse agora em 2020, o Intercessão era para o ano passado. Ele ia ser lançado em maio do ano passado, em maio de 2019. Eu posterguei, eu adiei esse lançamento, por quê? Porque eu vi que ele tinha condições de sair ainda melhor, mais aprimorado, né? Foi feito, ele passa pela mão de várias pessoas, professores de português, e ele foi feito toda uma que eles chamam correção, né? Correção de texto, né? Por uma pessoa, né? Um determinado profissional, só que eu não gostei. Quando chegou, os erros estavam ali. Eu fui professora há muitos anos, né? Eu tenho algumas coisas da língua portuguesa mais moderna que eu estou um pouco por fora, mas eu fui professora por muitos anos. Então eu não gostei. Eu comentei com minha filha, que é professora do IF. Foram noites minhas e noites da minha filha nesse livro. E eu comentei com ela que tinha ficado muito triste, que eu ia adiar o lançamento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ele não é caro, irmãs. Caro saiu para mim. Caro saiu para mim. Porque ele custou lágrima, ele custou choro, ele custou jejum. Ele custou madrugadas, eu na frente do computador, os olhos secos, eu usando Optive, que é um lubrificador do olho para poder eu aguentar. Eu amanheci o dia na frente do computador. Para mim ele custou muito caro. E a minha filha, Deus é tão lindo que minha filha é professora de língua portuguesa no IF, né? Graças a Deus. E ela olhou para mim e disse: mãe, a senhora está se apavorando, a senhora tem uma tradutora dentro da sua casa, uma revisora. Eu reviso textos de doutorado. Glória a Deus. Mãinha, eu só não posso dizer à senhora
que vou fazer daqui a tal dia, porque ela é muito atarefada. Mas, maninha, pode ficar tranquila que eu vou me sentar e eu vou corrigir seu livro. Então, ele saiu muito bem corrigido. Graças a Deus. Vai o nome da minha filhota aqui, eu tô toda orgulhosa dela. Midian, minha primogênita, né? E tá aqui o nominho dela. Eu disse, minha filha, eu vou botar seu nome, porque não é justo ter o nome dos outros e não ter o seu. Revisão Midian da Silva Borges Gomes. Né? A minha filha mais velha, né? Minha filha Midian, primogênita. Então, ele custa... Você não tem ideia. Então, quando você falou isso, quando eu me sentei, que o Vencendo a Tristeza estava ali, que eu olhei... Gente, ele estava no forno, ele estava para sair. A gente já estava programando. É tanto que a moça da editora viu que eu estava ansiosa, que ela fez uma filmagem, ele saindo da editora no dia que ele passou umas esteiras que tem lá, ele já com a capa. Eu fiquei muito emocionada. Olha, meu filho, mais um filho. E o livro é como um filho, porque ele foi gerado daquilo que Deus nos deu. A gente não concebe uma semente de um filho, e não foi Deus que nos deu, e aquilo ali a gente passa 9 meses até ver a carinha dele. Isso aqui é como um filho. É como um filho. Então, quando eu olhei a vida da personagem Leia, eu imaginei quantas coisas temos. A gente pode sim trazer uma nova história de Leia sobre o quê? Conflito. Leia não só vencendo a tristeza, mas Leia vencendo os conflitos. Leia vencendo os conflitos familiares. Leia fazendo dos conflitos um motivo de louvor. Glória a Deus. Leia fazendo dos conflitos um degrau de vitória. Tem muita coisa aí. A vida dessa mulher é tão rica, mas tão rica, que tem pessoas que mandam uma mensagem para mim e dizem, irmã Aparecida, depois que eu li o seu livro, eu passei a compreender a história de Leia de uma forma tão clara. E hoje eu entendo que a bênção de Deus estava com Leia. Para mim, Leia era uma intrusa que tinha entrado na vida de Jacó. Para começar, ela não pode ser chamada de intrusa. Eu vou dizer por quê. Porque não foi ela que fez a trapaça. Quem fez foi seu pai. Ela foi alguém que, alheio à sua vontade, ela foi colocada na situação. Mas eu acho, venha cá com meus botões, pelo relato bíblico, pelo fato de quando Raquel quis as mandrágoras e Rubens, né, que era o filho dela, ela disse, acha pouco tomar-me o meu marido. Então a gente vê que Leia era uma mulher altamente apaixonada. Ela não era correspondida por Jacó, mas ela amava. E deixe-me dizer uma coisa, uma das coisas que vai aqui de mão para você. Muita coisa tem para você aprender nesse livro, mas Deus honrou essa mulher de uma forma tão extraordinária, que Raquel, apesar de ter sido a mais amada, aquela que... Você veja, irmãs, que quando Jacó foi se encontrar com Esaú, aquilo ali me partiu o coração quando eu vi o que ele fez com Leia. Ele pegou as criadas com seus filhos, botou na frente, botou Leia em terceiro, e ele como que escondeu Raquel. Tipo assim, a mais amada eu vou deixar... Se matarem, mata logo primeiro esses aqui. Ou seja, ele deu um jeito de esconder Raquel. Ele deu um jeito de proteger Raquel. E isso não aconteceu com Leia. Verdade. Isso não aconteceu. Ela foi logo após as criadas, né? Com seus filhos. E era que tinha mais filhos. Ela, pela lógica, já... Era para ele proteger mais. Que tinha mais filhos, né? Verdade. Então, quando eu vejo Leia desprotegida dessa forma, eu vejo que essa mulher, ela teve um grau de intimidade muito grande com Deus. E é o grau de intimidade que a gente tem com Deus que faz toda a diferença na hora de uma luta. Glórias a Deus. Deus honrou essa mulher de uma forma tão extraordinária, você vai ver isso no livro. Raquel não teve direito de ser sepultada, ela não teve o privilégio de ter a sua sepultura no sepulcro dos patriarcas, mas Leia entrou lá. Ela foi honrada até na hora da sua morte. Então, eu acho assim, tremendo. A história de Leia dá muitos outros livros. De como ser honrada. Batalhou, pelejou, mas não largou mão daquilo que Deus tinha lhe confiado. Continuou crendo. De cada batalha ela tirava um louvor e colocava o nome dos seus filhos. E Deus fazendo essa mulher fértil, fazendo fértil. Isso traz uns respaldo também. Como ser fértil na hora da crise? Como ser fértil na hora da guerra, na hora da luta? Glória a Deus. Como produzir frutos, porque foi isso que Leia fez. Como produzir frutos em pleno campo de batalha. E ela conseguiu, né? Então é um livro apaixonante. É verdade. A senhora já está com a oportunidade de ministrar. Quero aqui mais uma vez agradecer a senhora, porque eu sei que tem muitos afazeres, né? Deixar a sua casa, já deixa aqui pela manhã também, né? E eu disse, meu Deus, eu disse, Sara, ela disse, não, mãe, nós
esse não vai dar não. Eu disse, Sara, pois me dê resposta. E eu lembrava que quando eu aceitei Jesus, no ano de 99, aceitei na Cruzada Mossoró para Cristo, lá no antigo Sirva-se. E eu lembro-me que logo de primeiras mensagens, eu ouvi, eu começar a atentar e ouvir e aprender a palavra do Senhor, foi a senhora ministrando, né? Era mais forte, mas era ministrando, e eu olhava e dizia assim, meu Deus, um dia eu quero pregar igual essa mulher, se o Senhor tiver chamada na minha vida. E eu disse, Sara, não diga para sua mãe dela. Ela disse, não vou dizer. Amadas, o que a nossa irmã Clenilda estava falando, eu achei interessante quando ela falou que um dia queria pregar. Deixe-me dizer uma coisa. Nunca peça a Deus para você ser pregadora. Tem isso. Você não sabe o que você está pedindo. Eu me arrependo. Depois eu disse, Jesus, eu acho que eu me arrependi. Eu me lembro de uma certa vez que eu fui pregar no Tempo Central, irmã Clenilda. E nessa época nós não tínhamos carro. Era uma motinha velha. Porque tem muita gente que quer pregar e já quer começar lá em cima, e quer já uma vida confortável. Se eu disser para vocês que eu já, para pregar, eu já andei de jumento, já andei em carroção, já andei em carro de leite, dentro dos botijão de leite, batendo eu lá dentro para pregar. Já atravessei o Araguaia a voadeira, aqueles barquinhos bem fininhos que ele bate assim, que ele levanta, você jura que ele vai virar para trás e você vai ficar na água. Já atravessei o Araguaia, final de tarde e de noite, de voadeira, estando em Xambioá, no Tocantins, para ir pregar no outro lado. Eu preguei em Xambioá e para ir pregar no outro lado, em São Geraldo do Pará. Eu já viajei, gente, o que você imaginar, de ônibus, de jipe, viu? Misto, que vocês aí que é do sul não sabem nem o que é misto, mas nós que é aqui do Nordeste a gente sabe o que é misto, que é uma espécie de um pau de arara. Pau de arara. Já andei de jumento, de bicicleta, de moto, de carroça para pregar evangelho. Então, eu louvo a Deus porque debaixo do sangue de Jesus, tudo que Deus fez na minha vida hoje, eu quero glorificar ao Senhor, porque Ele sabe que eu não larguei a mão do arado. E um dia, dentro do que você estava dizendo, eu passei uma semana bem atribulada, tinha uma motinha velha, e me convidaram para dar uma palavra. Nessa época eu ainda não dirigia o ciclo de oração lá da Central. Hoje eu dirijo, mas naquela época não. E eu comecei a dirigir lá em 2001. Foi 2001. E quando eu cheguei na Central, teve uma chuva aqui em Mossoró e eu peguei minha bíbliazinha, botei dentro de um saquinho plástico e fui debaixo de chuva, em cima da garupa da moto. Cheguei lá, parecia um pinto molhado. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu estava encabulada demais, todo mundo lá dentro esperando, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso, e eu que ia trazer a palavra, cheguei toda molhada, sabe? Ainda levei uma sombrinha, irmã, parecia que não levou sombrinha, levei a sombrinha, irmão, mas sombrinha de moto, dá certo? Ainda me enrolei com uma capinha plástica, mas não teve jeito, sempre molhou mesmo. Era muito forte a chuva. E quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma jovem, bem forte, uma jovem senhora, olhou para mim e disse, eu digo tanto a Jesus lá em casa que eu ainda quero ser pregadora. Eu olhei para ela assim, eu disse, só comigo, né? Eu disse, irmã, ou como você merece um cocorote. Então, tenha cuidado com o que você pede a Deus. Amados. Foi depois o que eu disse. Eu digo, meu Deus, será que eu pedi certo? Porque assim, o referencial para nós, para mim, que aceitei Jesus no ano de 99, era ver quem? Quando dizia assim, Aparecida Borges, eu dizia, Jesus, lá vem um trovão. Eu quero estar onde o trovão está. E a Isabel Cristina, que hoje é Isabel Falcão, né? Falcão. E assim, eu sempre louvo a Deus, assim, pela vida de vocês, como a forma, a ousadia que o Senhor tem usado vocês. É verdade. E depois eu disse, meu Deus, eu acho que eu pedi para ser o errado. Não é que seja errado, mas a gente tem que ter cuidado, porque assim, a Bíblia diz que Deus distribuiu talentos para cada um. Verdade. Né? De acordo com a sua capacidade. Então, não é que foi errado. É bom. A Bíblia diz que a gente deve almejar coisas boas, né?
Não é que foi errado. O negócio é que muitas vezes Deus não faz aquilo na nossa vida porque Ele sabe que a nossa estrutura não está preparada para aquilo. Tá entendendo? Então você não tem ideia da renúncia que é. Quantos aniversários de pessoas da minha família, casamentos, eu tive que perder, porque quando as pessoas marcavam casamento, eu já tinha marcado congresso A, congresso B, e eu não ia deixar os irmãos por causa de festa, essa ou aquela. Eu tenho muito cuidado com essa questão de agenda. Debaixo do sangue de Jesus, são 30 anos ministrando. Eu nunca queimei um compromisso para a glória de Deus. Então, eu quero terminar do jeito que eu comecei, né? Então, assim, eu, Isabel, que somos da mesma época, Samira Santos, né, que somos todas da mesma época. Que é a esposa de Abidnego. Né? É, a esposa do pastor Abidnego, que é aqui, está em Ceará-Mirim. Irmã Socorro de Maria, lá de Messejana, nós somos todas da mesma época. Então, nós, para a glória de Deus, somos mulheres que impactamos gerações e que deixamos o nosso legado. Verdade. Né? Aí, quando eu vejo hoje, assim, as pessoas mal começam a pregar, já quer regalia, já quer isso, já quer aquilo, eu digo, Jesus, não dá não. Esse povo sabe o preço, esse povo não sabe não, né? Então, vamos para o texto? Vamos sim, só que... frisando aqui, missionária Aparecida, que tem alguns irmãos relatando que deseja ter o livro. A irmã Adriana Carina é moderadora do nosso canal, ela está aqui colocando, tá aqui, ó, a Adriana Carina está colocando o contato da missionária Aparecida Borges. Você entra em contato com esse WhatsApp, é conta comercial, o DDD é 84, eu vi aqui que uma irmã relatava que não conseguiu adicionar, ó, o DDD é 84, tem aquele 9 lindo, maravilhoso, que agora a gente tem que usar ele. Então, é 999078526. Então, você entra, que a equipe da missionária Aparecida Borges vai estar entrando em contato com você, lhe dando toda a atenção. E você vai lá dizer se quer o livro, Vencendo a Tristeza, se você quer só o Intercessão, quer o kit. Eu aconselho vocês a adquirirem o kit completo. Tem os DVDs, tem o DVD de Leia e existem outras pregações da missionária Aparecida Borges. Então, você que deseja adquirir, a irmã Adriana Carina, moderadora do canal, está aí colocando, e você pode estar entrando em contato com toda a equipe e a equipe vai estar ali atendendo e você vai estar adquirindo. Não vejo caro, não é? Eu vejo um produto de qualidade e você vai levando o principal, que é a palavra de Deus. E você está contribuindo com a obra missionária, ajudando crianças. Então, se você não sabe como chegar a ajudar uma criança, você contribuindo, adquirindo os livros da missionária Aparecida Borges, os DVDs, você está ajudando, contribuindo com o reino dos céus. Missionária Aparecida Borges, fica à vontade para ministrar. Amém. Amados, veio ao meu coração um texto bem conhecido no livro de Provérbios, capítulo 31. Esse capítulo ele traz a história de uma personagem que ela é anônima, porém é uma personagem tão atuante no cenário bíblico e uma personagem que nos dá tanto respaldo que é impossível falar em mulheres e não falar na mulher de Provérbios 31. A começar do versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda lhe faltará. Aleluia. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Aleluia. Amados, me veio aqui esse texto desta mulher. Uma mulher que a Bíblia descreve algumas qualidades. E nós temos, já que estamos no relato bíblico, foi exatamente conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a Lemuel. E é como se ela quisesse delinear, pintar o perfil de uma mulher para ser uma esposa para o seu próprio filho. Primeira coisa que eu vejo nesta mulher, né? Versículo 11 mostra que essa mulher é uma mulher confiável. Diz: o coração do seu marido está nela confiado. Glória a Deus.
O coração do seu marido está nela confiado. Isso quer dizer que ela era uma mulher confiável. Uma mulher confiável. O que é uma mulher confiável? Uma mulher digna de confiança. Versículo 12 mostra que essa mulher, além de ser confiável, ela era também uma mulher benigna. Por quê? Porque se a Bíblia mostra que ela era uma mulher benigna, é porque também existem mulheres malignas. Esses dias eu me deparei no Facebook, meu esposo tem Facebook, eu me deparei com um vídeo que eu fico revoltada, que eu queria que o povo parasse de postar vídeo de criança sofrendo, porque eu fico irritada. Me dá um troço, eu passo o dia mal se eu ver. O vídeo de uma senhora já idosa, avó, dos netos que tinham perdido a mãe. A filha dela tinha morrido e deixou esses filhos para ela criar. Gente, ela amarrou os 2 pés e as mãos da criança, como se amarra um escravo. A criança no chão, amarrada, ou seja, totalmente indefesa, pé e mão, e ela açoitando de corda. Pelo amor de Cristo. No meu entendimento, a pessoa dessa é uma pessoa maligna, uma pessoa que tem a índole má. Mas essa mulher aqui de Provérbios é uma pessoa de uma boa índole. A Bíblia diz no versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ou seja, ela é uma mulher de boas atitudes. Uma mulher que nas suas atitudes ela mostra benignidade, que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O versículo 13, aleluia, mostra que essa mulher é uma mulher disposta, uma mulher trabalhadeira. Diz assim: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Deixe-me aqui abrir um parênteses para me dar um recado para as mulheres da presente época. O que está acabando com muito casamento, sabe o que é? Uma palavra chamada preguiça. Tem muita mulher que ela gasta mais tempo com o celular do que arrumando a sua casa. Preguiça. A mulher moderna, a mulher contemporânea, a mulher da presente época, quando eu falo contemporânea, estou falando da nossa época, ela está sendo impregnada de preguiça. Você veja que as mulheres antigas, elas iam para o campo, pegavam a lenha, trazia para casa, fazia fogão a lenha, pilava milho, fazia o fubá para fazer o vitamilho, para fazer o cuscuz para a família, não era? As mulheres antigas, do tempo da minha avó. Hoje nós temos todas comodidades, nós temos tudo mais fácil, mas tem mulher que o marido chega de noite e não tem uma janta. Tem mulher que tem dificuldade de fazer uma vitamina para o marido. Tem dificuldade de tomar conta. Essa mulher de Provérbios não, é uma mulher trabalhadeira, uma mulher disposta. A Bíblia diz o que dessa mulher? Busca lã e linho e trabalha de boa vontade. Você tem boa vontade para fazer as coisas para a sua família? Você tem boa vontade de fazer as coisas para os seus filhos, para o seu marido? Aleluia. Aí veja só, o versículo 13 mostra também ainda que ela era uma mulher habilidosa. Ela tinha habilidade, porque a Bíblia diz que ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ou seja, uma mulher habilidosa. Eu fico impressionada, irmã Clenilda. Tem mulheres que são muito habilidosas, né? Tem mulheres que... por exemplo, eu tenho uma irmã na nossa igreja, uma morenita, que eu acho lindo quando eu chego na casa dela. Tudo na casa dela tem um dedinho dela. Ela pega aqueles potinhos, né, de maionese do supermercado que vai secando. Ela pega aquilo ali. Gente, ela faz uma pintura, ela ajeita, bota uma fita. Quando você chega na casa dela, tá aquele horror de coisa tão bonita, decorada. Aí a gente se aproxima achando que foi muito caro. E ela diz, não, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui é potinho disso, eu pintei. Até um dia eu brinquei pra ela, tu gosta tanto dessas coisas de pintar, Morenita, que eu tô vendo na hora tu pintar teu marido. Né? Então, ou seja, uma mulher habilidosa. O versículo 14 ainda mostra que essa mulher é uma mulher também criativa. Diz o quê? É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. O versículo 14 fala da criatividade e fala da estabilidade desta mulher. O navio mercante era um navio feito de chapa de aço dobrada. Era um navio que levava os mercadores. Era um navio que transportava mercadoria. Era um navio pesado, de muito peso. Você pode não ter ideia, mas a palavra de Deus lhe compara dentro da sua casa a um navio mercante que de longe traz o seu pão. O que é uma mulher navio mercante? Qualquer dia a gente pode até trazer uma palavra sobre isso. Está convidada. O que é uma mulher navio mercante?
É uma mulher que não perde a estabilidade no meio dos mares da vida. É uma mulher quando o vendaval se levanta, quando as ondas estão bravias, ela tem estabilidade. É aquela mulher, a mulher navio mercante, é aquela mulher que o marido chega para ela e diz assim: minha filha, vamos morrer de fome. Eu fui despedido. E agora, em plena pandemia, onde é que eu vou arranjar emprego? E ela, cheia de altruísmo, cheia de fé, ela olha para o marido: meu filho, a gente só morre de fome se Deus um dia permitir que a gente adoeça da garganta. Eu não sei, não. Deus vai abrir porta. Ele é Deus que faz maravilha. Ele é Deus que tem a última palavra. Ele é um Deus que é provedor. Ele é o Jeová Jirê. Vamos tomar um banho, vamos se animar. Deus, essa mulher, ela é uma mulher navio mercante. Quando a Bíblia compara essa mulher com o navio mercante, está falando também da estabilidade emocional. Quando uma mulher, veja bem, observe isso numa casa, quando você chegar. Quando uma mulher, a mãe, estou falando da matriarca, quando ela é uma mulher desequilibrada emocionalmente, geralmente os filhos tudo são. Já observou isso? Geralmente os filhos são, e geralmente o marido também não é lá essas coisas de equilíbrio, é meio desequilibrado. Mas se uma mulher, ela está dentro da sua casa, no seu dia a dia, criando seus filhos, mas ela é uma mulher como esse navio mercante, ela tem estabilidade, geralmente os filhos dela têm estabilidade, ou seja, não se apavora com pouca coisa. Eu me lembro que quando meu esposo vendeu uma lanchonetezinha que a gente tinha 3 meninas pequenas para dar de comer, e ele foi para Fortaleza comprar mercadoria, ele achando que com aquele dinheiro daquela lanchonete ia comprar muita mercadoria. Quando ele chegou, a mercadoria dele vinha numa caixinha assim. Tudo que ele tinha, os nossos freezer, frigobar, tudo que a gente tinha, máquina de sanduíche, máquina de suco, geladeira, freezer, todo o equipamento da lanchonete foi tudo reduzido numa caixinha desse tamanho, de peças para moto. Meu esposo chegou apavorado. E olha que ele é um homem muito equilibrado. Meu esposo não é de se desequilibrar com coisa pouca, não. É magrinho daquele jeito, mas é forte, é uma benção. E ele chegou apavorado. Ele chegou tão desconfiado que ele tem um costume. Quando ele chega em casa, a primeira coisa, ele sai me procurando. Quando eu estiver no cômodo da casa, ele vai bater lá e falar comigo. Mas nesse dia, quando a fé, a menina, papai, não sei o que, eu digo: seu pai chegou? Chegou. Ele tinha ido para dentro do quarto, irmãos. Foi para tomar o banho, tão apavorado, ele não foi nem onde eu estava. E quando eu cheguei, ele disse: rapaz, você não tem ideia do que foi que eu fiz. Vendi a lanchonete, achando que ia dar para botar o comércio de peça de motos, e você vê o tamanho da caixa que eu comprei. Só deu para comprar essa mercadoria. É muito caro peça de moto, muito mais caro do que eu imaginava. Eu não me programei, eu não estava preparado para isso. Eu disse: meu filho, cadê a caixa? Quando ele botou a caixa em cima da cama que eu vi, eu quis temer também. Porque, afinal de contas, era tudo que nós tínhamos, estava ali naquela caixa. Verdade. O ganha-pão da gente era uma lanchonete que ele acabou de vender para botar num comércio que deu uma caixinha desse tamanho. E como é que eu ia dar de comer minhas filhas com aquela caixinha? Aquela caixa. E naquela hora eu olhei para ele e falei: meu filho, tome seu banho, troque de roupa, venha para a mesa. Eu fiz uma sopa bem gostosa, tá bem grossinha. Uma sopa de carne de gado para você. E fique tranquilo, nós vamos fazer uma oração agora. E Deus vai chegar na nossa vida. Deus nunca nos deixou envergonhado. O que é isso? É uma mulher que ela sabe que ela precisa ter estabilidade. O mar se levanta, mas ela está crendo num Deus fiel. Num Deus que faz a diferença aí na sua vida, na sua família, na sua casa, dentro do seu lar, no meio das adversidades, dentro da história dessas circunstâncias. Essa mulher, ela ainda é mais o quê? Versículo 15. Ela é uma mulher organizada, disposta. Diz assim: ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Aleluia. É a mulher que tinha serva, mas ela se levantava de madrugada. Aleluia. Ainda de noite, só fala pela madrugada, viu, irmãos? Alguns textos dizem ainda de madrugada. Ou seja, ainda escuro. Ela se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ou seja, ela é uma mulher organizada, uma mulher disposta. É uma mulher precavida, uma mulher atuante. Né? Versículo de número 16, mostra que ela é uma mulher produtiva. Examine uma herdade e adquira. A herdade é propriedade. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Ou seja, é uma mulher produtiva, uma mulher de negócio. E examinar propriedades. Tinha condições de adquirir essa propriedade. Ou seja, quem trabalha, Deus ajuda, irmão. Aquele velho ditado que minha mãe dizia desde que eu não era pequena. Quem trabalha, Deus ajuda. Né? O preguiçoso, está escrito lá em Provérbios, aqui em Provérbios, que o preguiçoso olha, almeja,
Mas qual é a diferença? É que o preguiçoso não tem coragem de trabalhar. E ele fica só almejando o que tem o trabalhador. Está escrito. Aleluia. Né? Essa mulher é produtiva. Versículo 17. Aleluia. Ela é uma mulher forte. Por quê? Diz assim: cinge os lombos de força. Glória a Deus. E fortalece os seus braços. Uma mulher forte. Uma mulher encorajada. Essa fortaleza dessa mulher, quando a Bíblia diz cinge os lombos de força, você vai ver que lá na frente diz que ela ri dos dias futuros. Eu participei até de um congresso que o tema era cingindo de força e glória e rindo do dia futuro. Glória a Deus. Essa mulher, ela se cinge de força e de glória. De onde vem essa força? Essa força não vem de você mesma, ela vem do altar da oração. Vá à fonte. Jesus é a fonte da força. Jesus é a fonte do vigor. Jesus é a fonte do equilíbrio. Jesus é a fonte do fruto do Espírito. Aleluia. Essa mulher, aleluia, ela é forte porque ela vai à fonte. Ela vai aos pés de Jesus. Versículo de número 18. Mostra que ela é uma mulher examinadora. Diz: prova e vê que sua mercadoria é boa. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é uma mulher examinadora, uma mulher que examina. Ela é uma mulher atenta, uma mulher que examina. Tem mulher que ela não sabe o que é que está faltando dentro de casa. Tem mulher tão desapercebida que ela delega tanta coisa. Ela tem um ajudante dentro de casa e ela delega tanta coisa para essa ajudante que quando pensa que não, a ajudante toma até o marido. De tanto que ela foi delegando. A outra passou a ter um papel tão importante na vida do marido. Por quê? Porque essa mulher, ela não foi examinadora. Ela não foi examinadora. Viu? Tem coisas na sua casa que elas não podem ser delegadas a quem trabalha para você. É coisas que são suas. Deixa eu dizer um exemplo aqui. Bem, que eu gosto de trabalhar dando exemplos, porque torna-se mais claro e é mais prático e didático. A gaveta do seu marido, quem é que arruma? Quem arruma a gaveta do seu marido? Quem é que geralmente costuma arrumar o guarda-roupa ao lado do seu marido? É você ou sua secretária? Tem coisas que eu não abro mão. Por exemplo, uma certa vez chamei uma pessoa para me ajudar lá em casa e quando foi um dia que eu abri a gaveta do meu esposo, ela tinha arrumado a gaveta dele. Tinha arrumado, não, porque não estava desarrumada. Ela tinha mudado de canto. Aí eu estranhei, porque não fui eu. Chamei ela, falei: quem foi que mexeu aqui, amor? Ela disse: fui eu. Disse: pois olha, meu guarda-roupa sempre eu gosto de arrumar. E a gaveta do meu marido, principalmente. Quem arruma a gaveta dele sou eu. Eu achei até uma invasão. Por quê? Porque é algo muito pessoal, é algo nosso. Eu é quem gosto de arrumar as meias dele, eu gosto de arrumar. Viu? A cueca, seu marido não faz mal falar cueca não, que a gente sabe que o marido veste cueca, né? As cuecas dele é o que eu gosto de arrumar. Por quê? Porque são coisas inerentes ao meu papel de esposa. Então são coisas minhas com ele. Então tem coisas dele que eu quem gosto de fazer. Tá entendendo? Ele senta no almoço, mas ele ama quando eu adoço o suco dele. Parece uma coisa tão simples, ele pode adoçar. Mas eu noto que ele gosta, eu noto que isso agrada a ele. Qual é o custo de adoçar o suco do meu marido? Nenhum. Eu adoço. Ele disse que um dia eu achei tão lindo, ele soltou sem querer. Ele disse: quando você adoça meu suco, eu acho isso tão importante. Pastor Chico Chaga disse que o café dele só presta se a neguinha dele fizer. Pastor Chico Chaga, eu já vi uma pessoa indo marchando para agradar, para fazer o café dele. Ele: não, faça não. Meu café só quem sabe fazer é minha nega. Porque tem coisas que o marido gosta que seja a esposa, ele se sente amado, ele se sente cuidado. O marido que entra e sai dentro de casa, a mulher nunca tem um gesto simples, não é? Então tenha cuidado para não delegar para outra aquilo que Deus deu a oportunidade de você fazer. Muitas mulheres estão sendo destronadas como Vasti. Por quê? Porque elas não compreendem as necessidades dos seus esposos, né? Essa mulher é uma mulher vigilante, versículo 18, olha aí. Prove e vê que sua mercadoria é boa e a sua lâmpada não se apaga de noite. Isso fala de quê? Lâmpada que não se apaga, fala de sentinela acesa, vigilância.
é uma mulher vigilante. Viu? Uma mulher vigilante. Em todos os aspectos. A vigilância. Cuidado para você não fazer como Faraó, que foi procurar o menino hebreu lá fora e o menino hebreu estava crescendo dentro do palácio. Seja vigilante. Observe o que está acontecendo dentro da sua casa. Observe o que está acontecendo na vida dos seus filhos. Observe os costumes. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma mãe que o filho estava com não sei quantos quilos de droga debaixo da cama e ela dizendo que não sabia. E eu digo, fazia muito tempo que essa mulher não varria essa casa, meu Deus. Fazia muito tempo. Porque uma caixa que a polícia achou desse tamanho. Essa mulher não via não, nada acontecendo dentro de casa. Meu Deus do céu. Tem coisa assim que a gente fica, né? Fica assim sem saber como foi, né? Então, tenha cuidado, né? Tenha cuidado. Seja vigilante no seu dia a dia. Seja vigilante. Olha qual foi a desgraça de Atalia. Atalia matou toda a descendência real. Mas Atalia era uma mulher que não gostava de culto. Atalia era uma mulher que não gostava de... Ela era rainha, mas não gostava de culto, não gostava de ir ao templo. Aí foi criado Joás dentro do templo. Aleluia. Foi criado, foi escondido o menino, né? Foi escondido a descendência real dentro do templo. 6 anos. O menino sendo criado no templo até ser manifesto como rei. E Atalia não sabia. Por quê? Porque não tinha vigilância. Não ia nem no templo. Onde foi que eles foram criar o menino? No canto onde ela geralmente não ia. Então é exatamente naquele ponto que você geralmente não olha, onde Satanás vai começar a querer se filtrar. Né? Se filtrar. Então, isso aí, eu estou dando um exemplo de Atalia, não que esse menino fosse uma coisa má, pelo contrário, ele foi a descendência real que assumiria e daria continuidade à promessa sobre a casa de Judá. Mas eu estou usando o exemplo que assim como ela, que não tinha costume de ir para o templo, muitas vezes alguma coisa está sendo cultivada, criada em locais, em situações que você não dá tanta atenção. Então, seu filho chegou com um objeto que o trabalho dele não dá para ele comprar, desconfie. Desconfie. Faça que nem minha mãe. Minha mãe, quando o menino chegava lá com um carrinho, eu me lembro de Zelito, meu irmão, quando era pequeno, né? O mais velho. Chegou lá em casa com um carrinho, eu era muito pequeno, e Zelito já era grandinho, já que ele era o mais velho, eu sou a caçula. E Zelito chegou lá com um carro, lá em casa, um carro grande. Nesse tempo, as crianças eram apaixonadas por carro feito de lata. Flandre, não era? Hoje em dia tem muita coisa moderna. Naquele tempo não tinha os brinquedos da estrela que tem hoje, não. E mamãe disse, de onde foi que você tirou esse carro? Não, fulano me deu. Deu? Deu. Tá certo. Mamãe foi procurar saber. Não tinha sido dado, não. Foi Zélito que trouxe. Coisa capiloçada de menino, né? Coisa de criança. Quando chegou em casa, mamãe chamou eles. Vem cá. Que história é essa que o menino lhe deu? Fui lá na casa da mãe do menino. A mãe do menino, quando viu a mamãe lá, não, dona Lourinha, mas não se preocupe, não. Ele vai brincar uns 2, 3 dias com esse carro, depois ele traz, fulaninho, nem usa tanto esse carro, hein, mamãe? Disse, não, minha filha, não passa um dia lá em casa. Olha, eu quero as mães de antigamente. As mães de antigamente era assim. Escreveu, não leu, a chibata comeu. Era ou não era? Era. As mães de hoje em dia, agora faz como mamãe. Pê não é santo não, mas robrava um milagre, né? Mamãe, não, minha filha, esse carro não passa nem um dia. E eu me lembro de Zelito, chegou lá em casa, a mamãe disse, fui lá na casa da mulher, é porque eu não lembro o nome da vizinha, de fulana, e você não recebeu carro nenhum de presente não lhe deram carro nenhum não, você trouxe escondido, e você vai devolver. Aí Zelito começou a chorar, mamãe, eu tenho vergonha. Tem, não, você não tem vergonha não, que se você tivesse vergonha, você não tinha pego dos outros. Era uma mãe vigilante, a mãe, ela precisa ser vigilante. A esposa, ela precisa ser vigilante. Essa mulher de Provérbios 31 era uma mulher vigilante. Viu? Mulher vigilante. Viu? A Bíblia fala mais, versículo 20, essa mulher era uma mulher assistente. Né? E Zelito, que foi que houve com ele, irmã Aparecida? Mãe fez ele botar o carro na cabeça e saiu atravessando com um chicotinho que ela tinha de bater em nós. Com um chicote atrás, Zelito chorando, atravessando a rua todinha. Mamãe, eu tenho vergonha. Tem, não. Nunca mais você faz isso, para você saber que eu devolvo. Você... E tem mais, se não devolver, não falar lá bonito, como eu lhe ensinei em casa, você apeia como de lá até chegar em casa. Mamãe era assim.
Pense no remédio santo. Ô, glória. Essa mulher de Provérbios é uma mulher assistente. Olha o que diz o versículo 20. O versículo 20 diz que ela abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a sua mão. Eu estava lá em casa meditando. As mulheres aqui que acompanham Rádio TV Pão da Vida são as mulheres muito assistentes, né? Eu tenho observado isso na vida de vocês aí. Vocês sempre estão abençoando a vida de alguém. Eu achei lindo quando algumas irmãs me procuraram para comprar o livro, para dar à irmã Clenilda, para dar a outras pessoas. Ou seja, as mulheres assistentes, né? Umas mulheres que gostam. A Bíblia diz que essa mulher aqui, né? Ela abre a sua mão. Versículo 20, né? Louvado seja Deus. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Não viu agora? Eu não pedi oferta de ninguém, mas já teve uma que entrou aqui e ofertou. Não é? Mulher assistente, né? Que abre a sua mão e estende para os aflitos. Essa mulher aqui, ela é uma mulher precavida. Olha o que diz o versículo 21, que versículo belíssimo. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ou seja, quando a neve chegava, ela já tinha as roupas preparadas para enfrentar o período da neve. Ou seja, a mulher cristã, ela tem que ser uma mulher precavida. Ela escutou que vai faltar determinado alimento, ela abastece a despensa. Ela escutou que vai faltar energia por vários dias prolongados, ela já abastece a casa com velinha, com fósforo, com lâmpada, né? Ela escutou que vai faltar água, ela já começa a encher os baldes, não é assim? Os tanques. Mulher, o que é isso? Uma mulher precavida, ela trabalha na frente. Essa mulher, quando ela sabia que ia chegar o tempo da neve, aí a Bíblia diz, não teme por causa da neve. Por que ela não teme? Porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Olha que coisa linda. Tudo preparado para quando a neve chegasse. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? Essa mulher é uma mulher respeitável. Olha o versículo de número 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Se assentar nas portas, deixa eu falar o que era se assentar na porta. Se assentar na porta era um gesto de grande honra para os homens. Por quê? Porque se assentava nas portas os anciãos, porque os anciãos funcionavam na porta da cidade, funcionava como se fosse um fórum. A gente não vai ao fórum levando as causas na justiça, e não é no fórum que se resolve. Naquela época não tinha fórum. Era nas portas das cidades. E os anciãos era quem ouvia. Uma pessoa chegava e dizia assim, olha, o meu boi caiu, mas caiu dentro do cercado dele, num buraco que ele tinha feito. E meu boi morreu. E aí eu vou ficar no prejuízo? Aquela pessoa tinha cavado um buraco. Aí os anciãos escutavam ele dizer, eu cavei, mas a obrigação, o que é que a lei ensinava? Você, quando cavasse o buraco, você tapasse logo o buraco para poder o boi do seu vizinho cair. Então tinha uma punição, ele tinha que ressarcir, tinha que pagar o boi. Então os anciãos, eles escutavam as demandas, eles escutavam as causas, como fosse causa de justiça. E eles julgavam. E aqui a Bíblia está dizendo que essa mulher era uma mulher respeitável, por quê? Porque o marido dessa mulher era tão respeitado por causa do procedimento dessa mulher que ele tinha um lugar na porta, ou seja, ele era bem aceito no meio dos anciãos. Viu? Ele era bem aceito no meio dos anciãos. Ou seja, era um homem respeitado na terra, porque o respeito dessa mulher passava para esse homem. Quando você, Cleonilda, você se dá o seu respeito serve para você, serve para os seus filhos, serve para o seu marido. Quando eu, Aparecida, me dou o respeito, esse respeito serve para mim, serve para minhas 3 filhas e serve para o meu marido. Por onde eles passam, eles são respeitados, porque eu sou uma mulher que eu passo e eu imprimo a marca do respeito. Glória a Deus. Aleluia. O que mais que fala o texto? Essa mulher é uma mulher prudente. Olha o que diz o versículo 26. Aleluia. Versículo 26. Abre a mão, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Aleluia. Versículo de número 26. Uma mulher prudente. Abre a boca com sabedoria, a prudência. Quando ela abre a boca, sai coisa boa. Tem mulheres que quando ela abre a boca, você diz, meu Deus, eu estou aprendendo, meu Deus, que coisa gostosa, meu Deus. Por quê? Porque quando elas abrem a boca, tem banhos da minha igreja, por exemplo, a missionária Samira Santos. Quando eu me encontro com ela, eu já disse a ela, eu disse, amiga, quando você fala, você abençoa a minha vida.
Porque eu nunca me encontrei com a missionária Samira Santos sem que eu aprendesse alguma coisa. Então, tem mulheres que elas são tão prudentes e que elas são uma riqueza de Deus, elas são um tesouro de Deus, que quando elas abrem a boca, de alguma forma a gente aprende. A gente é acrescentada, a gente é enriquecida. Né? Então, essa mulher é isso. Versículo 27. Essa mulher é uma mulher observadora. Por quê? Olha o que diz o versículo 27. Ela olha pelo governo da sua casa. Aleluia. Lembra que eu falei lá atrás que ela era uma mulher vigilante? Aí aqui eu já quero destacar que ela é uma mulher observadora. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Pense como a Bíblia relata sobre a preguiça. Eu tenho uma alergia a gente preguiçoso. Quando gente preguiçosa chega perto de mim, parece que eu estou todo me coçando. Ou coisa ruim a gente preguiçoso. Não é não? Meu Jesus. Tem gente que a gente olha na cara dele e já está vendo assim, meu Deus, um atestado de preguiça na testa. Né? Eu sou alérgica a gente preguiçoso. Meu marido disse que eu sou diferente, que quando eu almoço, todo mundo quando come, Aparecida, parece que deu aquela moleza, quer dar um cochilo. Você não, parece que chegou combustível novo no tanque, você fica... Porque quando eu não tenho o que fazer, eu vou procurar gaveta para me arrumar. É bom demais, né não? Então essa mulher é uma mulher observadora. Por quê? Porque ela olha o governo da sua casa. O que é olhar o governo da casa, irmã Aparecida? Ela olha a administração. Ela só sabe se está faltando sal, ela sabe se está faltando açúcar, né? Às vezes meu esposo vai saindo e digo, amor, tu vai passar perto do supermercado? Porque às vezes a gente faz a feira programada, mas às vezes faltam algumas coisas antes, né? Não vem dizer que uma feira acaba toda igual, que não acaba. Até porque o consumo dos itens de uma feira são diferentes, né? E eu digo, amor, porque está faltando isso. Como é que eu... Porque eu sou observadora. Quem tem que olhar para a minha casa sou eu, né? Então, a mulher observadora que olha pelo governo de sua casa. Versículo de número 30. Eu quero fechar com esta característica. Tudo isso era favorável nesse perfil dessa mulher que a mãe do rei Lemuel delineou para ele. Por quê? A resposta está no versículo 30. Olha aí. Enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quem vem no programa agora? Quem é que vai ao próximo programa? Missionária Regicleide. Regicleide, 5 minutos para mim, Regicleide. Não é Clenilda que está lhe pedindo, não, sou eu. Deixe-me falar de alguns desafios, rapidamente aqui, alguns desafios da mulher moderna. Eu estava lá em casa, Clenilda, eu digo, eu tenho que falar algo, nem que seja uma pincelada sobre os desafios. Primeiro desafio da mulher moderna: cultivar uma vida de oração. Nós estamos sendo desafiadas a cultivar uma vida de oração. A resposta do versículo 30 que nós lemos, Provérbios 31 e 30, né? Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Toda essa demanda de coisas que essa mulher conseguia era porque ela era uma mulher temente. Deixe-me dizer uma coisa: o maior desafio da mulher moderna é conservar uma vida de oração, uma vida com Deus. Porque amanhã o dia um chama, outro chama, então você tem que acordar mais cedo. Eu sou consciente que eu tenho que acordar mais cedo. Eu tenho que acordar, nem que seja meia hora mais cedo. E se eu quiser orar mais, tem que ser uma hora e pouco mais cedo do que todo mundo. Porque um chama a mamãe, outro chama a minha filha, outro chama isso, outro chama aquilo. Então eu tenho que ser desafiada. O maior desafio para a mulher moderna, o primeiro maior desafio que eu vejo para a vida da mulher moderna é uma vida de oração. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, fala de uma mulher chamada Ana. Tem 2 Anas na Bíblia que são muito faladas, porém essa é bem menos. Muita gente fala de Ana lá de 1 Samuel, né? Muita gente fala da Ana, a mãe de Samuel. Mas essa Ana aqui, a Ana profetisa, a viúva de 84 anos, só tinha vivido 7 anos com o marido. Mas a Bíblia diz que essa mulher de 84 anos, ela não se apartava do templo. Porque ela era uma mulher que vivia de jejum e oração. 84 anos, mas era uma mulher que mantinha uma vida de oração. E aquela vida de oração não começou com 84 anos, não. Não espere achar que você vai ter que orar quando estiver velha, não. Começou lá atrás. 84 anos, mas uma mulher que nutria uma vida de oração.
O segundo desafio de uma mulher moderna, da mulher da presente época, o desafio de manter o equilíbrio numa sociedade tão competitiva e veloz. Primeiro exemplo, eu dei o exemplo de Ana, a profetisa. Que tem Ana, a mãe de Samuel. Agora, esse exemplo, o desafio de manter o equilíbrio numa sociedade competitiva e veloz. Quais são as mulheres que eu chamo para a gente tê-las como exemplo? 2. Abigail e Esther. Gente, o equilíbrio dessas duas mulheres foi tremendo. Imagine a Abigail, o equilíbrio dessa mulher se manter calma diante de um marido Nabal. A Bíblia diz que havia duas personalidades heterogêneas dentro daquele lar. O que é personalidades heterogêneas? Totalmente diferentes. Era Nabal, um filho de Belial. Se você for para o texto, o servo de Abigail disse: vê o que é que você faz, que Davi vai vir aí com a caravana dele para matar todo mundo aqui. E o seu marido é um filho de Belial. É um homem que ninguém há que possa falar com ele. Ou seja, o homem era um homem ruim, viu? Nabal era um homem ruim. Mas essa mulher manteve o equilíbrio. A mulher moderna é desafiada também a ter equilíbrio. Tem coisas que querem fugir do nosso equilíbrio. Esther manteve o equilíbrio. Imagina o que é você olhar para a cara de Amã. Olhar para a cara de Amã e saber que ele está querendo matar seu pai, sua mãe, seus primos. Você ter coragem de dar 2 banquetes. E no primeiro você ter o equilíbrio de dar o primeiro banquete, mas não abre a boca. E deixou para abrir só no segundo banquete. Ou equilíbrio, não é não? Porque se fosse eu, quando estou meio aperreada assim do juiz, eu tinha dito: ó, é esse aí, tá querendo matar nós tudinho, bota logo ele para fora. Teria dito logo. Mas Esther manteve o equilíbrio, deu 2 banquetes. E disse para o seu marido, Assuero: se eu achei graça aos seus olhos, vem ainda amanhã que eu vou preparar um segundo banquete. Mas sabendo de tudo que aquele... Imagina o que é você se vir um inimigo na sua mesa. É um equilíbrio muito grande. Esther teve esse equilíbrio, né? O terceiro desafio da mulher moderna é o desafio de crer nas promessas de Deus quando todas as adversidades estão mostrando o contrário. E para esse ponto eu chamo Sara. Sara tinha tudo para não crer que seria mãe. A promessa já estava demorando demais. O marido já estava velho. Ela já não tinha mais um ciclo de vamos dizer assim, de fertilidade. Já tinha passado o círculo fértil de Sara. Mas ela foi desafiada a crer nas promessas de Deus. E muitas vezes Deus, assim como fez com Sara, faz com você. Ele desafia a crer nas promessas dele, numa hora em que tudo está mostrando o contrário. Outro desafio da mulher moderna, o desafio de conciliar a vida secular e a maternidade. E para esse desafio eu trago Ana. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Ana, uma mulher que pede aquele menino, é confundida por embriagada. A história é bem conhecida, mas de repente você vê essa mulher alcançando, né, a sua promessa e vivendo o tempo da maternidade. E deixa-me dizer, o desafio da maternidade de Ana não foi fácil. Ela foi desafiada a devolver o menino para o tempo, porque ela tinha dito a Deus que o consagraria. Ou seja, ela fez um voto de Samuel ser nazireu. Aleluia. Ela fez um voto de Samuel ser nazireu. E ela foi. Versículo 24 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: havendo desmamado, o levou ao templo. E era um menino ainda muito criança. Mas anualmente, quando ela ia, ela levava uma túnica para Samuel. E pelo contexto e pela educação que Samuel teve, nós vamos ver que Ana foi uma mulher presente na educação de Samuel. Então ela viveu o desafio de exercitar a maternidade, mesmo seu filho vivendo no templo. Há muitas mulheres que são desafiadas a exercitar o dom da maternidade, a bênção da maternidade, trabalham fora. E como fazer isso? Eu fui uma mulher que eu eduquei 3 filhas trabalhando fora. Mas eu trabalhava fora um expediente, mas aquele expediente que eu estava em casa, eu procurava ser a mãe que ouvia, eu procurava ser a mãe que brincava, eu procurava ser a mãe que via as necessidades das minhas filhas, eu procurava ser a mãe amiga. Que quando elas começaram a ter os namoradinhos, os primeiros namoradinhos, começou a chegar lá em casa, elas chegavam para mim desconfiadas: mãe, tem um negócio para contar. Mas eu estou com vergonha. E eu dizia: minha filha, mamãe é sua amiga.
Procure ser amiga dos seus filhos. Exerça isso na sua maternidade. Eu disse, mãe, é a sua melhor amiga. É a única amiga que se você contar alguma coisa, ela não vai contar a ninguém, é manhinha. E ali elas contavam, mãe, que tem um menino lá na escola. Eu acho que ele está gostando de mim. Ela nem tinha idade, mas quem quer pegar a galinha não pode dizer show, né? Nem tinha idade. Aí, como é isso? Aí eu escutava, deixava elas falar primeiro, depois que elas falavam, eu dizia, mas você sabe que você é nova para isso. Vai chegar o tempo de minha filha namorar. Eu casei muito nova, irmãs. Eu conheci meu esposo com 14, noivei com 15, casei com 16, fui mãe com 17, com 22 eu já tinha 3 filhos, já estava ligada. Tudo na minha vida foi muito rápido, porque Deus tinha pressa na minha prole, né? Então, assim, eu quis ser muito amiga das minhas filhas, porque eu não queria que elas casassem tão nova como eu casei, né? Não que minha mãe não tinha sido a mãe amiga, porque antigamente as moças casavam muito jovens, né? Então, outro desafio da mulher moderna, o desafio de ser provedora. A mulher moderna, ela tem o desafio de ser provedora. As mulheres da antiguidade, ela tinha só criar filhos. As de hoje, não. Elas criam filhos e se viram nos 30, como diz lá o quadro do Faustão, né? Se vira nos 30, cria os filhos, ainda tem que ser mãe, ainda tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu reconheço, tem que ser provedora. Mas deixa eu dizer, uma mulher que teve o desafio de ser provedora e ela conseguiu, e eu trago aqui Ruth. Ruth se viu viúva, numa sociedade onde as viúvas não eram como as viúvas de hoje. Viu? Não tinha campo de trabalhar para as mulheres como na atualidade tem, não. Ruth se viu, Ruth e a Moabita foi peregrinar, aleluia, lá em Belém, né, que o nome Belém significa casa de pão, e lá ela teve que ser a provedora da sua sogra, que já estava idosa, ela teve que ser a provedora do sustento dela e de Noemi. Largou a sua casa, largou seus costumes, largou sua família e teve que se tornar agora provedora de um lar. Mas Ruth conseguiu, e o Deus de Ruth é o teu Deus. O Deus que deu respaldo a Ruth vai te dar. O Deus que deu força, graça, estratégia a Ruth vai te dar. Aleluia. O desafio de conviver, outro desafio de uma mulher moderna, o desafio de conviver com um marido difícil de convivência. E aí eu trago novamente Abigail. Já falei um pouco, né? Abigail, um marido que era chamado de filho de Belial. Olha aí. Um homem que ninguém podia falar. Tem homem ruim, irmã. Tem homem ruim. Me permita dizer isso aqui nessa tarde. Tem homem difícil. Tem homem complicado. A mulher crente, né? Uma verdadeira Abigail e ele feito um Nabal. Mas não se preocupe, se tiver que marcar encontro com teu Nabal, Deus marca encontro, mas ele muda a história e ele te dá vitória, porque ele é o Deus de vitória. O 7º e último desafio, estou encerrando, Regicleide, um cheiro, minha filha. O 7º e último desafio dessa mulher moderna, o desafio de criar filhos para Deus. E aí eu trago 2 mulheres da Bíblia que para mim são brilhantes, que Paulo escreveu sobre essas mulheres, elas fizeram a história. Eunice e Lloyd. Aleluia. Eunice e Lloyd. Foi tão bonito o exemplo dessas mulheres que Paulo escreveu a Timóteo na sua 2ª epístola, capítulo 1, versículo 5, e Paulo disse, eu quero trazer à memória a fé não fingida, que primeiro esteve na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Você tem uma fé não fingida, Timóteo, porque você herdou, porque a sua avó Lloyd passou para sua mãe Eunice e elas duas passaram para você. Amém. O desafio de criar os nossos filhos para Deus foram vivenciados por Eunice e Lloyd. Esta é a nossa palavra. Quero agradecer, missionária Clenilda, pelo carinho, pela recepção. Foi uma tarde boa estar aqui com você, atender o seu convite. Essa semana eu preguei a semana toda. Eu achei que não ia dar nem... Quando foi ontem eu falei, Sara, diz pra ela que eu vou. Ontem ou foi antes de ontem que eu confirmei? Foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Sara, eu tenho que ir, porque a bichinha nunca me convidou, eu tenho que chegar lá. E cheguei. E cheguei com alegria. É uma honra. Amém. As portas já estão abertas quando quiser voltar. Amém. Pra gente continuar, falar dos livros. A irmã Adriana Karina colocou no início da live até pouco tempo, né? O DDD 84999078526. Bem fácil de decorar, gente.
84999078526. Você mandou uma mensagem, quer adquirir os livros da missionária. Se você quiser adquirir os 2 livros, você diz dos 2 livros. E se você quiser adquirir os 2 livros e os 2 DVDs, você diz, eu quero o combo de R$80 que a gente entende e a gente se conversa por lá, tá bom? Lá tem uma equipe preparada, meu esposo dá essa assistência, minha filha também, e vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Tenho certeza que o Senhor falou poderosamente com você que está aí do outro lado. Quero agradecer a missionária Aparecida Borges. Amém. Novamente falar, as portas do Encontros que Marcam estão abertas. Quem sabe aí, uma outra vez que a senhora tiver a oportunidade de estar conosco, está convidada. Amém, obrigada. Os que Marcam estão abertas. Quero deixar o nosso cheiro, nosso abraço a cada ouvinte. Não temos como falar todos os nomes, mas o Senhor sabe que você está aí do outro lado. Você que também vai nos assistir, nos acompanhar logo depois, em outra oportunidade, em outro horário. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. E se deseja adquirir os livros, os DVDs da missionária Aparecida Borges, é só acompanhar aí os comentários que a irmã Malu está colocando, Adriana Carina, e você será abençoado. Vamos orar? Vamos sim. Vamos orar. Ore conosco aí. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos neste dia. Queremos te louvar, Senhor, por todas as tuas boas dádivas, por todas as tuas maravilhas, pelos livramentos que já recebemos no dia de hoje, que nem vimos, Senhor, mas tu permanece fiel, nos guardando quando tantas vezes nem vemos, nem agradecemos, nem reconhecemos. Queremos, Senhor amado, te louvar pelos milhares de ouvintes da Rádio e TV Pão da Vida, pelos ofertantes, pelos contribuintes, por todos aqueles que estão aqui conectados no encontro que marcam. Senhor, esses encontros têm sido abençoadores, Senhor, e têm sido bênção, Senhor, também na vida de muitos, Senhor. Nós te louvamos porque estes encontros são abençoados e abençoadores. Te louvamos pela vida da missionária Clenilda Maia. Te louvamos pela vida de todos aqueles que têm abençoado a vida da tua filha. Queremos te louvar pela vida do pastor Chico Chagas, da sua esposa irmã Jossanete e de toda a equipe Rádio TV Pão da Vida. Senhor amado, aqueles que estão ligadinhos conosco, Pai amado, em nome de Jesus, entra com providência neste lar que está passando luta, neste casamento, Senhor, que está desajustado, nesta falta de consenso, nesta falta de harmonia, nesta falta, Senhor, de refrigério do céu. Senhor, põe em debandada toda a contenda, toda a discórdia e faz reinar a harmonia do céu neste lar. Te apresentamos as vidas que estão enfermas, Senhor. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Jeová Rafá. Tu és aquele que faz todas as coisas. Te apresentamos as vidas que rogam, Senhor, por portas abertas. És tu, Senhor, o Jeová Jireh, o Deus da providência. Tu és a nossa provisão. Tu és aquele que marca encontros e que marca histórias. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te apresentamos todos os teus filhos e filhas e já te agradecemos. Amém. Amém. Até sexta-feira, se assim Deus nos permitir, com mais um Encontros que Marcam. Cheiro no coração, o meu coração. Beijo, beijo, paz, beijo. Amo vocês. Fiquem na paz.